Naldinho aqui, novamente, mais um vídeo aqui da Monveil, fazendo alguns comparativos e falando sobre alguns personagens que estão pra vir, pra vocês saberem o que dá pra guardar e o que dá pra usar. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre Bokuto e Oikawa. Eu tenho duas contas, eu tenho uma principal e uma secundária. A secundária é a primeira que vocês conseguem ver aí na imagem, né? Fazendo 1.072.000 de pontuação na disputa de clube, enquanto a minha com Bokuto e sem Oikawa ou R dá menos ponto, né? Isso não significa que era muito melhor ter pego o Oikawa do que ter pego o Bokuto. Não, porque são, digamos que, funções diferentes. E se a gente for comparar o quanto o Oikawa pontua com o saque, esses 200.000 de diferença pode representar exatamente isso. A gente pode considerar que o Oikawa, um saque dele com a habilidade, né, pode bater até 50.000. Então, 4 saques dele ao longo de todo o tempo, né? Porque tem CD, etc. Mas com certeza ele deve usar a habilidade de saque pelo menos umas 4 vezes. E isso pode ser considerado essa diferença, né? Porque quando eu fui utilizar, eu deixei o meu Tanaka sacando, porque se eu coloco outros eu faço muito ponto. Eu não tenho nada demais em sacar com outro personagem que impacte diretamente, né? Então eu deixo o Tanaka para não fazer ponto e manter a rotação do jeito que eu quero, né? Às vezes eu deixo o Tsukishima na reserva e coloco esse Renatinha para entrar e só troco o Tsukishima pelo Kuro quando o Kuro tá cansado, né? E faço a mesma coisa com a Zarya, trocando pelo Tanaka. Enfim, e mesmo assim, só atingi os 880.000, né? Não passei disso. Agora vamos lá. Sobre o Bokuto que acabou de chegar, a gente tem um personagem que ele é baseado em moral, né? Ele faz o despertar de moral ter 32% de atributo básico aumentado, que é diferente do normal, que a gente tem só 20%, ele aumenta mais 12%. Só que diminui a duração pela metade, para 4 toques. E aí, quando você tem a memória do Bokuto, se aumenta mais 2 toques aqui, sendo 6 passes, né, com a moral despertada, com esses 32%, né? A segunda habilidade do Bokuto, ele é um saque em suspensão de 125%, bem básico, né? Não tem nada demais, não faz nada demais com o saque, mas querendo ou não, é um saquezinho ali, então já é alguma coisa útil para quando ele estiver na rotação do saque. A terceira, que é quando ele tá no modo despertado, que ele fica no modo hey, 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 né? A gente vai considerar que quando ele está no empolgado, que é quando o despertar de moral está ativo, ele aumenta 12% do ataque potente, 18% da força, né? E quando ele está no modo emo, ele não consegue usar a habilidade de cortada. E, consequentemente, isso só sai quando termina o ponto. Então, terminou o rally, alguém fez ponto, você ou outro, o Bokuto ele volta ao normal. Para pessoas que pensam que precisa do Akashi, né, para que ele funcione, não precisa. A única diferença é que, no meio de um rally, o Akashi levantar, ele pode usar a habilidade de cortada, habilidade dupla, independente do modo emo, né? Só que o modo emo ele dura muito pouco, então a gente não precisa considerar que o Bokuto precisa do Akashi para jogar, né? Por fim, a última habilidade do Bokuto é a cortada potente 260%, né? Sempre que você crita, ele aumenta 12% da força e aumenta o moral do time em 16%. Então o time é bem voltado à moral. O Bokuto ele tem essa ideia, né, de jogar com time de moral e etc. E aí você pensa, mas eu peguei o Oikawa, eu devo pegar o Bokuto? Eu peguei o Oikawa e peguei o Bokuto. É ruim? Alguém falando que é ruim, etc. Não é ruim. São coisas diferentes, né? O Bokuto, ele potencializa a si mesmo e o time com mais 12% de atributo base comparado ao normal. E o Oikawa aumenta muito a percepção e força do time, que afeta o Bokuto também de forma muito positiva. Então, se você tem o Oikawa e está pensando em pegar o Bokuto, vale a pena, né? Agora, vamos lá. A ressonância do Bokuto, ele é uma ressonância que, quando ele está fora do despertar de moral, ele aumenta o atributo base de todo mundo em 12%. Então, sempre que ele entrar no modo emo, ele já vai estar buffando o time em 12% do atributo base, mesmo fora da moral. Então, essa aqui é incrível para o Bokuto, só que como despertar de moral, pela minha experiência própria usando o boneco, quando eu desperto a primeira moral é muito cedo na partida. Quando o adversário está despertando a moral, eu estou despertando a segunda. Então, o tempo que você fica sem a moral ativa ele é pequeno. Então, eu não daria tanta prioridade para a ressonância 2 do Bokuto, apenas se você tiver um cash considerável sendo gasto mensalmente para você pegar todos os banners, né? E se organizar para pegar um personagem com ressonância 2. Mas se fosse para comparar com as outras ressonâncias, eu ainda acho que a do Oikawa foi melhor. E a do Korai e a do Osamu, que é um dos gêmeos, também vai ser muito melhor. Enfim, a memória dele, que eu tinha avisado, né, que aumenta 2 passes a mais quando a gente está com reforço de moral ativo, ela está aqui. Além disso, ela já aumenta 12% do ataque potente do equipador. E todas as vezes que a moral for despertada, aumenta mais 4% do ataque potente. Sendo que eu acabei de falar.
quando o adversário está despertando a moral pela primeira vez, você está despertando a segunda. Então a gente considera que 3 despertares de moral é muito rápido. Então a gente já tem 20, assim, 2-2. Você já pode considerar que você vai ter 24% de ataque potente. Então assim, é bem interessante. Eu botei ele no 80, né? Ele tem uma diferença boa ali na cortada para o Shijima. E eu acho que quando a gente tiver o Bokuto 80, o Shijima 80 e colocar, por exemplo, o Korai 80, eu acho que o Shijima ele vai começar a ser menos utilizado, mesmo no automático, né? Porque a gente vai começar a considerar que ele vai utilizar quem tem a cortada mais potente e o Shijima acaba ficando um pouco atrás dos dois. Agora vamos falar dos gêmeos. O Atsumu e o Osamu, eles são 2 personagens que têm um ataque duplo, né? Um ataque duplo dos gêmeos, tem o vínculo entre os dois que aumenta o atributo deles. E além disso, a gente tem que considerar tudo que eles têm em Pro. Diferente do que a gente tem com o Oikawa, que é um levantador completamente ofensivo, o Osamu ele também é defensivo. Ele aumenta a técnica de defesa, melhora a recepção dos aliados e etc. E tem uma mecânica diferente comparado ao que a gente costuma ver de saque, né? Quando o Osamu ele manda o saque na região enfraquecida, né? Que aparece lá fraco e fica piscando lá para você sacar naquela região. Ele faz o saque em suspensão, que é o saque igual ao do Oikawa, né? Forte, etc. Quando você ataca qualquer outro lugar que não está apontando como fraco, ele faz o saque flutuante. E o saque flutuante vai fazer com que aumente a recepção dos aliados em 10%. E quando você saca onde está enfraquecido, você aumenta 30% do saque. Então a gente vai considerar que o saque dele pode se considerar em percentual, né, em atributo base, mais forte que o do Oikawa, só que o Oikawa aumenta 20% da percepção dele, 20% da força de cada saque, né? Então a gente pode considerar que se critar, talvez o Oikawa alcance valores maiores do que o Atsumu, só que o Atsumu, ele, quando você manda um flutuante, você aumenta a recepção dos aliados e você vai... Tem uma passiva, né? A gente vai ver ainda, mas ele vai impedir que os adversários usem habilidades de ataque. Então, eles não vão poder usar habilidades cortadas durante 2 passagens de rede. Isso, pra mim, é incrível, né? Muito mais útil, por exemplo, do que o Oikawa, que é pura força bruta, né? Segunda habilidade, levantamento. Limpa os efeitos negativos, parecido até com o que o Akashi faz. Ele, toda vez que levantar para alguém, se alguém tiver um debuff de menos ataque potente, menos percepção, menos força, independente, ele vai tirar. Terceira habilidade é de treinamento. Assim que você libera, ele aumenta 8% do passe. E toda vez que a jogada não for crítica, ou seja, vamos supor que a percepção dele é 0, não critou, ou mesmo que tenha muita percepção e não crita, ele ganha 2 acúmulos. Cada acúmulo vai aumentar 2% de passe, com um limite de 10 acúmulos, que aumentaria o máximo de 20% de passe. E toda vez que ele faz um levantamento, ele consome esse acúmulo para aumentar a técnica de ataque e o ataque rápido desse membro em 2,5%. A gente não tem informações se esse valor estaca ou se ele é um valor que se mantém em 2,5, se mandar de novo vai manter em 2,5, não dá para saber, a gente não tem essa informação. E a habilidade 4 é a intercalação, né, entre o saque flutuante e o saque em suspensão. Quando ele usa o flutuante, né, é 230%, quando ele usa em suspensão é 260%. Quando você usa o saque flutuante, como eu disse, né, os adversários não conseguem ativar as habilidades de ataque rápido e potente, né, eles não usam habilidades de cortada. Enquanto quando a gente... Isso 2 passagens de rede. Enquanto a gente usa o saque em suspensão, é 260%, e a cada 3 de moral de time que você tenha, aumenta 1% de percepção. Isso aqui, galera, se a gente for considerar que a moral está despertada, né, a gente está com a moral no máximo, eu não sei se ele vai contabilizar os 120, ou se ele vai contar até chegar na moral. Então, se eu estou com 100, a gente divide 100 por 3. Se a gente for considerar 90, né, a gente aumentaria 30% de percepção. Com 100 ali, aumentaria 33%, né? E isso dura 2 passagens de rede, ou seja, no saque dele, que provavelmente deve acabar critando, né? E aí, às vezes, num próximo levantamento que vai acontecer caso a bola retorne, né? E aí, se a gente for considerar que a gente faz um saque flutuante, não ativa a habilidade, você recebe, levanta e corta, quando a bola for retornar, eles ainda não vão ter habilidade para usar. Enquanto quando você usa o saque bruto, você vai aumentar a percepção dele para que ele crite e tenha mais chance de pontuar de ace, né? Enfim. E aí, quando a gente fala de ressonância e memória, a ressonância dele faz com que ele aumente a força em 30%, ou seja, vai ser muito mais viável com a ressonância, né? Se a gente for pensar com ressonância 2, quem é mais forte no saque, Atsumu ou Oikawa? O Atsumu ele vai ser mais forte.
E todas as vezes que ele está presente em quadra e ele tem 5 acúmulos daquela jogada perfeita que a gente já tinha visto antes, ele vai aumentar mais 2% do atributo de passe. Então, além dele aumentar a força dele, que vai impactar diretamente em todos os levantamentos e nos saques, né? Ele também vai aumentar o passe dele. Então, ele acaba sendo um melhor levantador e provavelmente tendo um melhor saque do que o próprio Oikawa. A única diferença é que o Oikawa ele potencializa o time, enquanto o Atsumu nem tanto, né? Apesar que aqueles 2,5% de técnica defensiva e ofensiva se estacar, eu poderia confirmar que o Atsumu é melhor do que o Oikawa, só que eu não tenho essa informação. Então, se não, ele não é tipo melhor potencializando o time, só que se ele estacar, ele realmente vai ser melhor, né? E sobre a memória dele, ele aumenta o passe em 12%. Enquanto ele está em quadra, né? A técnica ofensiva, a técnica de ataque e a técnica de defesa de todo mundo, que a percepção e a reação forem abaixo de 20%, aumenta em mais 3,2%. Isso aqui é um valor até que, digamos que pequeno, só que querendo ou não é um valor que aumenta o valor que você tem de percepção e reação do time, que é a chance de critar no ataque e na defesa. Agora, se a gente fala sobre a última parte, né, sempre que a jogada do membro não for boa, a técnica de ataque e a técnica defensiva do membro, no caso do próprio Atsumu, vai aumentar em 1%. Então, a gente considera que é mais 5% de técnica de ataque e 5% de técnica de defesa. No stack máximo, esse stack vai ser sempre que a gente tira um bad, né? Agora sobre o Osamu, ele na minha opinião, ele acaba ultrapassando a possibilidade da gente ter um Ushijima no time. Então se você não tem um Ushijima, pegou o Oikawa, o que eu recomendaria? Pega o Bokuto e espera. Pega um oposto de defensivo, né? Talvez o Konoha, ou pode até usar um ofensivo como o próprio Kentaro, esperando o rebanner do Ushijima, porque o Ushijima ele é bom. Não estou dizendo que ele é um personagem ruim, só que eu considero outros personagens melhores, como por exemplo o Osamu. O Osamu, ele só de você ter ele, né, ele já aumenta 10% do ataque rápido dele. E sempre que ele inicia uma partida, toda a percepção dele desce para 0. Só que cada 1% de percepção diminuída, ele aumenta 1% de técnica de ataque. Então o que acontece? Nas potências, a gente tem potência 1, 2 e 6 ofensivas, né? O slot 1, você pode colocar ataque potente, ataque rápido, né? Na 2, a gente pode colocar ataque rápido, ataque potente, mas também pode colocar percepção e força. Então, aqui eu já colocaria na 2 percepção, porque 20% de percepção, que é o máximo no nível 12 da potência, né? A gente já vai estar considerando que a gente está aumentando 20% da técnica de ataque dele. E na 6, a técnica de ataque, eu também colocaria a técnica de ataque, né? Porque aí técnica de ataque é dano de habilidade, percepção é chance de dar crítico, né? A segunda habilidade é um saque, né? 120%, bem básico. Só que todas as vezes que a gente faz um saque ou uma cortada, a gente vai ver quando a gente chegar na cortada também, a gente aplica um debuff, que se chama controle, e vai aumentar mais 10% da técnica de ataque do Osamu. Então, se a gente considerar slot 6 de potência, 12, nível máximo, uma douradinha ali, ou mesmo que um pouco menos, né? Mas enfim, vamos se basear na máxima. 15% de técnica de ataque da potência 6. Potência 2, a gente tem 20% de percepção, que a gente já considera 35%. A gente aumentou 35% de técnica de ataque e essa habilidade, toda vez que alguém receber, eu já estou aumentando minha técnica de ataque em mais 10%. A gente já tem 45% de técnica de ataque. A terceira habilidade, ele aumenta mais 10% da técnica de ataque. E toda vez que ele saca ou ataca, né, ele vai aplicar o controle como eu tinha explicado, né? E aí, quem está na linha de trás, ele vai reduzir 10% da recepção dos defensores. Isso aqui é do adversário, tá? Então, sempre que ele cortar e sempre que ele sacar, ele diminui 10% da recepção devido ao debuff e controle. E dura bastante coisa, 10 passagens de rede. A quarta habilidade é um ataque rápido de 260%, que é consideravelmente alto, e aumenta o atributo do ataque rápido em 40% da técnica de ataque. Então, se a gente considerar que a gente tem 50% de técnica de ataque, a gente está aumentando 40% dessa técnica de ataque o nosso ataque rápido. Aí é assim, eu imagino, né, isso é Theorycraft com certeza. Eu pensaria nisso, a gente não tem dados sobre isso, o jogo não deixa claro esses dados, né? Mas a gente considera que se a gente tem 50 de técnica de ataque, é 50% desses 50 de técnica de ataque. Então, 40% de 50%, se eu não me engano, deve ser em volta ali dos 20, né? Eu posso estar errado, mas eu chutaria uns 20.
E a gente teria 20% de aumento do ataque rápido em toda a cortada. Só que esse efeito dura 2 passagens de rede. Aqui vai aumentar o ataque rápido, caso vá usar uma cortada seguinte, mas não vai ser habilidade, no máximo se for um ataque duplo, né? Então, assim, ele é bem forte. A gente considera ele como posto realmente muito ofensivo, ele é muito forte. Agora vamos falar da memória e ressonância. A ressonância dele faz com que, toda vez que realiza um ataque rápido, o inimigo que está recebendo, né, que já recebe o debuff automaticamente, vai aumentar ataque rápido em 60%. Isso aqui, rapaziada, é assim, na minha opinião, é imoral. Não tem como a gente comparar a Ressonância 2 de Ushijima com a Ressonância 2 de Osamu. O Osamu, ele acaba sendo muito superior. Ele faz com que o boneco que a gente pega no início do jogo fique desbancado. Só que aí, dependendo do que a gente escolhe ao longo do jogo, a gente não consegue mudar para pegar o melhor, a não ser que a gente gaste muito recurso. E aí o R não é tão acessível. Aí a gente pensa, pô, peguei o Ushijima. Eu vou focar em pegar o Atsumu e o Osamu, mas e aí? Eu perco o Kamomedai. Então, assim, são decisões que a gente toma, às vezes, ao longo do jogo, que faz com que a gente tenha que seguir um rumo em específico. E para quem tá guardando tiro, né, para pegar os gêmeos, o que eu recomendaria? Atsumu e Osamu 200 tiros para pegar a Ressonância 2. É o que eu diretamente recomendaria para qualquer pessoa. O Osamu, ele vai acabar sendo mais forte. Para quem tem o Oikawa ele potencializa especificamente o ataque potente com a memória, com ressonância, etc. Então, ele é bem voltado para ataque potente. Utilizar o Osamu, que é ataque rápido, na minha cabeça não faz sentido. Mas para quem, por exemplo, pretende pegar Kageyama R, para quem pretende pegar o próprio Atsumu, o Osamu é o melhor oposto que dá para ter junto. E, enfim, a memória dele. Todas as vezes que a memória está equipada, né, aumenta 12%. E quando a técnica de ataque excede 40%, o ataque rápido aumenta em mais 24%, galera. Cara, a gente já falou sobre 50% de técnica de ataque, 20% de ataque rápido, 60% de ataque rápido e 24% de ataque rápido. Isso aqui ultrapassa em 130%, 140% talvez. Isso aqui é um acréscimo muito grande em cima dos 260%. Então, assim, não tem como comparar ele com o Ushijima. Se ele tiver o Atsumu em campo, ele realmente vai ser muito melhor do que você ter um Ushijima. Se for comparar os dois. De ter ele sozinho, se você tiver o Oikawa, não faz muito sentido, né? Então, como eu disse, as decisões que você toma antes acabam afetando quem você vai acabar escolhendo pegar ou não na sua organização. E, enfim, sobre o Korai, é longo, né? É muita informação sobre ele. Só que, para quem pegou o Bokuto e pensa, eu posso usar os gêmeos, por exemplo? Pode, vai ser bom, porque gêmeos em específico, né, vai estar potencializando a técnica de ataque. O Bokuto, ele é focado em atributo base, ele aumenta um pouco da força e percepção. Oikawa com Bokuto é melhor do que gêmeos e Bokuto? Não dá pra saber, porque o Oikawa, ele aumenta percepção e força, os gêmeos, eles aumentam técnica de ataque, o Bokuto aumenta atributo base. Então, se for considerar um ponta, né, um WS, para potencializar o seu time, o Bokuto é melhor. Agora, se a gente pensa em um ponta para ser, entre aspas, né, digamos que o ace do time, o Korai, ele é melhor do que o Bokuto. Agora vamos entender o porquê. O Korai, só dele estar em quadra, né, toda vez que alguém tá na frente e vai realizar um bloqueio, ele usa o atributo de bloqueio do aliado, reduzindo o ataque do adversário, né? E como que funciona esse cálculo? Para cada 50 de bloqueio que tem, então vamos supor que seu bloqueador tem 2.000 de bloqueio, cada 50 disso vai basicamente reduzir 0,3% do ataque rápido ou potente do adversário. Então, o que acontece com isso? Ele tem um limite de 30%. Se você tem 2.000 de bloqueio, a gente considera que a gente tem, vamos supor que 40% de chance de debuffar isso, só que a gente está debuffando em 30%, isso é o tempo inteiro. Toda vez que alguém bloquear, você está reduzindo o ataque do adversário. Então, assim, isso, na minha opinião, é insano. E todas as vezes que você reduz 1%, para cada 1% de ataque rápido e potente que você diminui, se a gente considerar diminuir 30%, você está aumentando 30% da próxima habilidade do Korai. Só que o Korai, ele não é voltado só a ataque ou só a recepção, por exemplo. Ele consegue sacar, receber, bloquear e cortar. Então, qualquer uma das habilidades, a próxima que ele usar, se ele estiver atrás e receber, esses 30% vão entrar na recepção. Se ele estiver na frente e bloquear, esses 30% vão entrar no bloqueio. E se ele estiver não recebendo ou bloqueando, independente, na linha de trás ou da frente, quando ele cortar, os 30% vai ser no corte. Se ele não fazer nada nessa jogada, quando ele for sacar, ele aumenta esses 30%. Enfim, segunda habilidade do Korai é o faz tudo. Tem um saque de 140%, uma recepção de 140% e um bloqueio de 140%. A terceira habilidade
só de liberar o treinamento, né, ele já aumenta o ataque potente em 16%. Todas as vezes que ele usa qualquer habilidade, recepção, saque, corte, bloqueio, ele ganha um stack. E esse stack em específico, ele vai representar um buff para cada ação que ele realiza. Se ele tá com um stack e realiza uma recepção, ele vai receber, por exemplo, reflexo. Mas se ele faz uma cortada, ele tem a 14% de recepção. Cada ação que ele faz tem um buff diferente utilizando os stacks do personagem. Então, sempre que ele cortar, 14% de percepção. Quando ele saca, diminui a recepção do adversário em 14%. Quando ele recebe, aumenta o reflexo dele em 14%. Quando ele bloqueia, aumenta o atributo bloqueio, diminuindo o ataque do... Na verdade, ele não aumenta o bloqueio, né? Ele se baseia naquela mesma passiva. Ele se baseia no valor de bloqueio que o Korai tem e diminui o ataque potente do adversário. O corte dele, 265%, relevante. Só que quando ele está na linha de frente, ou seja, na linha do bloqueio, sempre que ele cortar, aumenta 40% do ataque potente dele. E aí, a gente considera os stacks, percepção, mais 40% de corte. Ele é realmente um ponta muito considerável, porque ele é bom defensivamente e ofensivamente. Quando a gente fala de ressonância e memória, na minha opinião, junto com o Osamu, ele tem talvez uma das ressonâncias mais quebradas, né? Talvez a melhor do jogo, até porque nos times do Japão, quase todos os times têm o Korai independente da composição. Você bloqueia ataque rápido, recepção, ataque potente, o Korai sempre está ali. E por que isso? Quando a ressonância 2 do Korai está ativa, ele faz que todas as vezes que ele usa um ataque potente, ele aumenta em 100% do ataque rápido esse ataque potente. Então a gente pensa, mas aí como que a gente se baseia em saber esses valores e etc. Eu vou pegar aqui, vou abrir o sitezinho aqui que a gente tem do Naoshi-san, e eu já verifiquei exatamente isso. A base do Korai de ataque rápido é 700. Quando você tem o personagem upado no 80, coloca as potências, memória, etc., eu reparei que a maioria está entre 1400 e 1700 a mais de ataque rápido. Então, se a gente cria uma margem de erro para 1300, a gente tem 2000 de ataque rápido e vamos supor que 3000 de ataque potente. A gente vai aumentar todas as vezes que a gente cortar 2000 de ataque potente de acordo com o ataque rápido que a gente tem. Então, assim, isso na minha cabeça é surreal, porque ele vai atingir o maior valor que a gente pode ter de ataque potente ou ataque rápido devido a essa ressonância. E todas as vezes que ele tiver em quadra e um aliado sacar ou bloquear, vai aumentar 10% da força e do empenho dele. Então, assim, na minha opinião, talvez a melhor ressonância, porque vai fazer ele ser muito forte. Não é assim, ele é o melhor defensivo, o melhor ofensivo e etc. Olha, eu acho que o Sakus é melhor, mas falta muito tempo para ele chegar. Mas tirando isso, eu acho que ele tá bem grudado ali com o Bokuto SP full ressonância, comparado a quem é melhor, mas as pessoas usam muito mais o Korai do que o Bokuto SP. Então a gente tem uma resposta de que quase todas as pessoas do top ranking do Japão usam o Korai. E, enfim, a memória dele aumenta 3,2% da técnica de ataque e da técnica de defesa. E todas as vezes que a gente usa uma habilidade especial, aumenta os atributos base em 1% com um limite de 10. Então, recebi com a habilidade, cortei com a habilidade, 2 stacks. E todas as vezes que eu crito, eu ganho mais um stack. Então, se eu recebi e meu empenho fez eu critar. Critei na recepção, 2 stacks. Cortei, critou, 4 stacks. Então, o máximo que dá numa jogada são 4 stacks. No rally, depende de quantas vezes ele usar a habilidade. Lembrando que ele não adianta bloquear sem habilidade ou receber sem habilidade, sacar sem habilidade, que não vai dar stack. Isso aí especificamente quando a habilidade é ativada, né? Essas são as informações que eu tô trazendo para vocês. Sei que é muita coisa, né? Eu vou tentar trazer mais vídeos, né? Vou tentar trazer Akashi Bokuto, ressonância de Akashi. Vou falar também sobre o Hirugami. Eu vou trazer, assim, alguns personagens-chave dos próximos que estão para vir. Eu tô dando uma atenção bem específica para bonecos UR. Chego aí trazendo mais informações para vocês dos próximos vídeos, tá? Valeu para todo mundo. Quiser compartilhar, deixar um like, comentar alguma coisa aí, qualquer dúvida, algum ponto, sugestão de vídeo, galera, fica à vontade. É isso. Valeu, um abraço para todos, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estão vendo. Adeus!